Olá, concurseiros! Mais uma super dica aqui de atualidades para o concurso público de São Luís do Maranhão, lá para a CEMED, né? Vamos lá, concurseiro, na loja do concurseiro. Sou o professor Alessandro Pinon, tá bom? De atualidades. Vamos trabalhar, vamos dar uma dica hoje no tópico a crise mundial e no Brasil, tá? A crise econômica, né? Que começou mundialmente. Inicialmente o Brasil não sentiu, mas depois de um certo tempo, essa marolinha acabou se tornando um verdadeiro tsunami, vamos dizer assim. E hoje o Brasil também está acentuado nessa crise. Então nós vamos fazer um panorama geral, mundial e também no Brasil, especificar algumas coisas, tá? Concurseiro, lembrando que a origem dessa crise, segundo os especialistas políticos e econômicos, ela está lá em 2008, tá, concurseiro? A crise, ela tem origem lá em 2008 nos Estados Unidos, tá? E de lá ela se espalha pelo mundo. O que aconteceu lá em 2008, professor? Ora, lá em 2008, concurseiro, ocorreu a quebra do setor imobiliário, tá? O setor imobiliário sofreu com uma grande inadimplência e acabou também não pagando quem financiava o setor imobiliário, que eram os bancos. Então, a maioria dos setores ali, tá, privados da economia, o setor imobiliário, tá, que sofreu com essa falta de pagamentos, inadimplência, né, concurseiro? Tá? Acabou não saldando seus compromissos com os bancos. Então, quer dizer, o setor imobiliário e os bancos quebraram lá em 2008, concurseiro. Isso foi a origem, né? Nós estamos vivendo hoje o reflexo, né, de 2008 ainda, segundo os especialistas. Tá? Beleza. Então, o que vai acontecer, gente? Tá? A origem dessa crise está pautada lá em 2008, a crise mundial, se espalha pelo mundo, beleza, já vimos isso, tá? Voltando aqui, beleza, tranquilo, já vimos essa questão. E aí, o que os governos fizeram? O que os governos fizeram? Eles aprovaram pacotes econômicos. Ao aprovar pacotes econômicos para salvar aquela iniciativa privada da crise, dos bancos, a questão do setor imobiliário, né, uma receita norte-americana, ao aprovar esses pacotes econômicos aqui, o próprio Estado ele vai gastar mais com esses pacotes. Então, acaba aumentando, tá, a sua dívida, o teto da dívida pública. E um dos principais indicadores, concurseiro, para se medir a saúde econômica de um país é quanto se deve, tá? Então, a dívida pública aí, certo? O Brasil, apesar da resistência inicial, acaba mergulhando numa crise profunda, aquilo que eu falei. Então, os anos aí, principalmente de 2015 todinho, todos os trimestres, acabaram refletindo uma crise muito forte na economia. Tá, concurseiro? Então, quer dizer que para conter a crise são adotados ajustes econômicos, tá? Tanto no Brasil, olha só, quanto em vários países pelo mundo, mas principalmente na Europa. São conhecidas como medidas de austeridade. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que os países europeus que foram abalados pela crise adotaram medidas de austeridade, que são ajustes econômicos. O Brasil também adota similarmente, com alguma diferença. O Brasil ainda não pegou dinheiro emprestado. Se eu for comparar Brasil e Grécia, tá? Crises profundas, tá? Mas a Grécia pega e pegou vários empréstimos aí ao longo do tempo, tá? Essa é a diferença. Mas, professor, quais são essas medidas de austeridade? Essas medidas de austeridade acabam penalizando a população por um lado. Quer ver? Olha só, medidas de austeridade significa basicamente cortes orçamentários. Estados Unidos, Europa e agora, recentemente, o Brasil cortaram o orçamento, concurseiro? Cortaram o orçamento, tá? Retiraram verbas aí da saúde e da educação, tiraram verbas. Eles reduziram direitos trabalhistas, reduziram, mexeram na questão do seguro-desemprego, diminuiu as parcelas, mexeram na questão do PIS, mexeram. Então, quer dizer, aumento de impostos, aumentaram os impostos no país, também aumentaram os impostos. Então, essas medidas de austeridade que foram adotadas pelo mundo, nos países em crise, também foram adotadas no Brasil, tá? Então, uma situação muito difícil. Bom, beleza, o que acaba acentuando mais ainda essa crise? Tá? O próprio governo, tá? Ele prevê e, na verdade, lançou um orçamento deficitário, um déficit no orçamento.
tá? Um orçamento deficitário para 2016. Quando o governo lança um orçamento deficitário, ele está dando basicamente um tiro no pé, porque ele está dizendo que vai gastar mais do que arrecadar, tá? Ou seja, contra a lei de responsabilidade fiscal. E aí, concurseiro, certamente, nesse descontrole das contas, tá, do governo, tá, as agências internacionais, tá, que medem o poder, né, de pagamento do Brasil, acabam retirando, rebaixando a nota. Então, a Standard & Poor's rebaixa a nota e retira o grau de investimentos para o Brasil. Então, quem está olhando de fora, os investidores de fora, verificam, orçamento deficitário. A Standard & Poor's, também a Fitch e outras agências internacionais rebaixaram a nota do Brasil, então não vou investir lá. E aí fica mais difícil, tá? E aí o governo, para tentar rever essa situação, lança medidas de cortes de gastos, né? O governo lança essas medidas de corte e outras medidas para tentar acabar se levantando perante a economia nacional. Só que essas medidas de corte de gastos, elas necessitam de um apoio político. Por isso, tá, nós podemos falar numa crise política e econômica que o Brasil está vivendo. Beleza, concurseiro? Beleza? Vamos lá. Então, aqui você tem um perfil da economia no Brasil, tá? Um desemprego aumentou significativamente, o nosso desemprego. A dívida pública nunca esteve tão alta, tá? Dívida pública nunca esteve tão alta. A queda dos investimentos estrangeiros, isso aqui é importante, certo? Setores secundário e terciário em queda. Lembrando, concurseiro, o setor primário da economia, ele cresceu. O que puxou o PIB para baixo foi justamente o secundário e o terciário. A indústria, comércio e serviços. Beleza, concurseiro? Então, olha só. Desemprego, tá? Desemprego, aumenta o desemprego. Dívida pública, aumenta a dívida pública. Investimentos, caíram os investimentos estrangeiros. Setores secundário e terciário também em queda. Beleza, e agora alguns exercícios aqui para a gente ficar ligado. Olha só, um exercíciozinho aqui na parte da economia mundial. Aqui você tem uma figura muito influente no cenário mundial, principalmente na Europa, e a charge diz assim, ó, a Angela Merkel: quanto à Grécia, todas as opções estão na mesa. Quais são as opções que estão na mesa referente à Grécia? Só objeto cortante, fazendo alusão a uma medida de austeridade que a gente trabalhou, justamente os cortes orçamentários, ó, todos os objetos cortantes, os cortes orçamentários. Então, para a Grécia só tinha essa saída. Cortar para quê? Porque o país precisa reacumular dinheiro para pagar os seus dividendos. Essa é a visão, tá, desses organismos. Beleza. Tranquilidade. Então, olha só. Na charge ao lado, temos a primeira-ministra da Alemanha e representante da União Europeia, Angela Merkel, apresentando as opções da Grécia perante a crise econômica. Quais são as opções da Grécia? A política de austeridade exigida pela União Europeia. Ok, concurseiro? Valeu! Mais uma dicasinha pra gente aí. Muito obrigado. Essa foi a nossa dica aí de crise econômica mundial e também no Brasil, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!